e não há nada que eu possa comparar a ti. Abandonar quem sou é o que me resta quando estou diante de ti. E essa é a maior graça que o homem pode ter, Jesus. Ser criado à imagem e semelhança do teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos. Conhecer e prosseguir em conhecer, pois Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como a chuva. E abandonar quem sou é o que eu posso fazer diante de ti. E essa é a maior graça que um homem pode ter, Jesus. Ser criado à imagem e semelhança do teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos. Vamos lá, todos nós. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos todos nós. É o que Certo
Aleluia, meus irmãos. Graça e a paz. Deus possa nos abençoar nessa noite. Dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje, que já teve escola dominical, então vamos para o culto. Eu peço a nossa irmã Eliana que nos dirija a Deus em oração. Nós queremos louvar ao Senhor neste tempo. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos declarar essa canção que nós clamamos para que o Senhor possa estar todo tempo sendo entronizado sobre os nossos corações. E nós desejamos isso. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Clamamos para que Ele possa se revelar sobre nós. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Declaramos isso. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Declaramos do início que queremos conhecer o nosso Deus cada vez mais e mais. Esse é o nosso desejo que declaramos nessa noite. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Clamamos para
que Ele possa revelar-nos a nós. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Declaramos que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Declaramos que Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Declaramos ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Declaramos ao que está pela última vez. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, a Ele seja toda a honra e toda a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, amém. Pode se assentar. Alguém não, todo mundo conhece balança, né? Balança de pesar coisas de quilo, balança de a gente pesar, ver se a gente está mais gordo. Então vamos ver uma mensagem interessante aqui. A maioria de nós está familiarizada com balanças e geralmente não gosta de pisar sobre elas. Mas se há algum problema ao pisar sobre uma balança, geralmente não é porque pesamos pouco, mas sim por pesarmos muito. Frequentemente dizemos: acho que a balança está errada, não posso pesar tanto assim. Bem, Deus tem suas balanças também, mas Ele pesa coisas de forma diferente. Neste mundo, se você quer ser um peso pesado, você precisa ser uma pessoa que deixou sua marca. Você deve realizar as coisas através de poder, influência e riqueza. Mas na balança de Deus, todas essas coisas que têm peso na terra não valem nada na eternidade. Você pode ser um grande empreendedor no mundo, uma celebridade, um homem de negócios, alguém poderoso,
Mas quando colocado sobre a balança de Deus, você pode ser um peso super mosca. Deus dá ênfase às qualidades invisíveis da vida. Quem somos por dentro e o que conta como divina. Qualidades como a santidade, caráter e compromisso é o que pesa na balança de Deus. Todos subimos sobre a balança de Deus e somos pesados. E ao olharmos para os seus padrões, percebemos imediatamente que estamos aquém do esperado. Falhamos, pecamos. É por isso que precisamos da ajuda de Deus. Tentamos pesar mais. Tentamos acrescentar mais peso para o nosso lado, mas isso não nos ajuda. A única maneira de possuirmos algum peso na vida é percebendo o que Deus fez por nós quando enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Foi extraído do livro Meditações Diárias. Interessante, né? A gente nunca pensa na balança quando a gente faz algumas coisas assim, não muito certas. Agora vamos para o nosso ofertório, cantando o hino 338, e os irmãos vão colocando a sua oferta lá. Mas antes disso eu vou ler Esdras, apenas um versículo, não precisa nem abrir. Esdras 2, versículo 68, que diz o seguinte: E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar. Afundarem. Amém? Então cantemos o hino 338. E antes de cantarmos o hino, vou pedir para o nosso tesoureiro fazer uma oração, agradecendo a Deus pelas ofertas e dízimos. Se coloque de pé, meus irmãos. Agora cantemos o hino 338. Se da vida vagas procelosas são, com desalento julgas tudo vão. Lembras-te das bênçãos, dizes de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Encherás todas de uma vez, pois verá surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso os mágoas, triste é seu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Nas bênçãos logo exultará, e fortalecido tudo vencerá. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão.
quando vires outros cheiros de ouro e bem, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o seu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Deus divino auxílio corrigindo o mar, a me assegurar de galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. E Deus tem feito grandiosas coisas sobre nós, e nós podemos celebrar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Podemos também declarar que nós buscamos ao Senhor, que nós desejamos buscá-lo em todo momento, em todo tempo. Seja esse nosso desejo ao Senhor. Dizemos: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Gostaria de declararmos que estamos prosseguindo para o alvo, que esse é o nosso desejo. Declaremos isso. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vamos lutando, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos louvar-te, quero tocar-te, tua
te quero mais. Senhor, te quero mais. Esse é o nosso desejo. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele reina sobre tudo que temos, sobre as nossas vidas, e nós desejamos buscá-lo em todo o tempo e clamarmos para que Ele possa reinar sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Desejamos isso. Esse é o nosso desejo. Declaramos: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono declaramos: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos declarar no início: sobre o trono, nosso Deus, Ele reina. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quero te convidar você para que nós possamos celebrar ao Senhor neste tempo com as nossas palmas e profetizando isso ao Senhor. E eu quero te convidar que Tayan vai nos ajudar também nesse ritmo. Nós vamos declarar que ruge o leão, aplaudindo ao Senhor em todo tempo, declarando isso. O leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, nós aplaudimos ao Senhor Deus. Seja o Senhor aplaudido sobre nós, Jesus, tronizado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós queremos ainda nos render ao Senhor, declarando que nós estamos aqui para entregar tudo que temos e que somos ao nosso Deus. Que isso seja só a continuação deste louvor, entregando a sua vida, se rendendo, se prostrando ao Senhor, aquele que ruge sobre nós, aquele que é exaltado sobre as nossas vidas. É também o mesmo Deus que nós queremos nos prostrar neste momento. Vem o Senhor para isso. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar, como oferta viva. De amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Que foi pra isso, pois pra te adorar o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Cantamos mais uma vez, pois pra te adorar, pois pra te adorar. Em mim
desejo, Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, Jesus. E recebe a nossa vida entregues, prostrada por aquele que reina eternamente sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos corações. Nós queremos clamar em nome de Jesus, seja o Senhor a reinar sobre nós, nós como teus filhos e filhas possamos estar prostrados ao Senhor em adoração, ó Jesus. É isso que nós declaramos e te adoramos, ó Deus, em todo tempo, em todo momento, Jesus. Seja esse nosso louvor, a nossa adoração a ti, Jesus. Recebe-nos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia. Amém. E amém, Jesus. Eterno Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta noite para ouvir o Teu recado através do Teu servo. Abençoa, Senhor, ricamente esta igreja, a cada um que aqui está, e fala, Senhor, aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Precisamos muito de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz, ou a paz do Senhor, como é que vem para todos, né? Irmãos, eu tenho vindo estudando o Antigo Testamento e eu quero compartilhar aqui algumas coisas desse processo de leitura do Antigo Testamento. E a gente começa, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai vendo uma série de histórias assim meio esquisitas, né? Estranhas, mas elas têm algumas mensagens fantásticas, e eu vou tentar desse texto alguma coisa que a gente pode aprender junto com esse episódio aqui do Antigo Testamento, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que dizia que para ela, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque parecem dois deuses diferentes, mas você começa a ler as Escrituras, você vai entender que esse Deus é o mesmo nos dois testamentos, né? Eu não sei se você já conviveu ou já viu alguém, aquela pessoa que faz qualquer coisa para ganhar, né? Você que joga bola, né? Está acostumado. Esse tipo e não só no esporte, mas às vezes no trabalho, né? Na convivência, aquela pessoa que ela quer ganhar de todo jeito, né? E a gente vem de uma cultura, a cultura brasileira, né? Que encarnou essa ideia de que para ganhar até gol de mão vale, né? Importante é ganhar, né? Lá nos anos, nós que passamos dos 30, lá naqueles anos dos anos 80, havia uma fala, né, da lei de Gerson, né? O importante é levar vantagem, né? E isso acabou que transformou isso num lema do brasileiro. O negócio é levar vantagem. O negócio é você ganhar. Não interessa como, não interessa os meios, o importante são os fins. E a gente vê que isso não é uma coisa só do brasileiro. Isso é uma cultura que vem do ser humano. E uma vez que nós estudamos aqui juntos, eu estava falando dos primeiros 11 capítulos da Bíblia, porque esses 11 capítulos definem exatamente o que nós estamos vendo como sociedade. Uma sociedade arrogante, uma sociedade egoísta, que busca os seus próprios interesses, que quer a bênção de Deus, mas não quer Deus na história. Eles querem desfrutar das coisas que Deus pode dar, mas não quer que Deus se intrometa na relação, na vida dessas pessoas, né? Então a gente vê que no meio dessa situação, Deus então elege um homem chamado Abraão, para que esse Abraão possa ser agora o meio de bênção de Deus para as nações, para todas as pessoas, todas as famílias da terra. E hoje eu quero estudar com vocês a vida
do neto, né, desse Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 32. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Gênesis capítulo 32. Vamos começar aqui do 22 até o final do capítulo. Gênesis 32, o verso 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho aquela noite. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens você venceu, né? E com homens venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo Jacó foi ferido. Olha que história mais esquisita, mais estranha, né? Mas é importante a gente entender o contexto dessa situação aqui, para a gente conseguir entender o que o texto está querendo nos ensinar, né? Nós estamos aqui lendo a respeito de quem? Quem é o principal personagem dessa história aqui? Quem que é? Pode falar. Jacó. E quem é esse Jacó? Ele é filho de Isaac, que é neto de Abraão. Lembra? Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, a partir de você e dos seus descendentes, eu vou fazer com que a minha bênção chegue às pessoas. Até aquele momento, as pessoas estavam buscando uma bênção de Deus de acordo com a vontade delas, do jeito delas, na maneira delas. E Deus disse: não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer a minha bênção agora por meio dessa família, da sua família e daqueles que você vai gerar. Então esse Jacó é fruto dessa geração de gente que Deus escolheu para abençoar. E para fazer deles um meio de bênção para a sociedade onde eles estavam. Só que você, não sei quanto familiarizado você está com esse Jacó, com a história desse cara. Mas Jacó nasceu como? Como é que foi o nascimento dele? Ele era gêmeo, né? A mãe dele tinha mais um com ele, nasceram juntos. E esse Jacó saiu como? Saiu agarrado ao calcanhar do irmão. É por isso que ele tem esse nome, que Jacó significa exatamente isso, agarrar ao calcanhar. E que acabou virando uma expressão, né? Que nós brasileiros traduzimos como passar a perna, né? É o cara que vai passar a vida dele tentando ganhar as bênçãos de Deus do jeito dele. Passando a perna, mentindo, enganando, fazendo de todas as maneiras para fazer chegar no seu objetivo. E a gente vê isso na história de Jacó. Interessante que Deus prometeu para esse Jacó, antes dele nascer, que o mais velho serviria ao mais novo. Era uma promessa que Deus tinha dito a Rebeca, a mãe dele. Aí a gente vê um pouco mais na caminhada desse Jacó, que ele engana o irmão dele, ele faz um esquema de tirar do irmão dele o direito de progenitura, de filho primeiro, né? Naquela época, o filho primeiro tinha o direito da maior parte da herança. E Jacó, então, não satisfeito com o sistema,
ele então passa a perna no irmão dele e faz o irmão dele assinar um contrato dizendo que aquilo agora pertencia a ele. O irmão já começa a ficar, né, com suspeita desse cara. Daí a pouco, o que ele acontece? A mãe dele, ó, seu pai tá cego, ele mandou seu irmão para preparar uma comida, porque ele vai abençoar o seu irmão. O que esse Jacó faz? Ele se finge do irmão mais velho, veste lá faz de tudo para enganar o pai e consegue que o pai o abençoe no lugar do irmão. Aí o irmão já não aguenta mais. Agora, a partir de agora, esse irmão está procurando esse Jacó para matar. Esse cara já passou dos limites, está enganando todo mundo, chega. E Jacó então tem que fugir. E Jacó então foge para a região da mãe, da Mesopotâmia. E passa 20 anos na casa do tio, sendo enganado pelo tio e enganando o tio. Imagina 20 anos. O tio mente para ele mente para o tio. 20 anos, uma vida de enganação e de enrolação. Até o ponto desse Jacó, capítulo 31, Jacó decide fugir. Que ele não está aguentando esse clima de pressão. Ele decide então fugir para tentar voltar para a sua região. E aí depois pode ler mais tarde ali, que o sogro vai atrás dele, né? O tio que virou sogro vai atrás dele para tentar matá-lo, e Deus aparece ao sogro e diz, olha, não faça nada com esse Jacó, porque ele é uma pessoa que eu escolhi. Aí quando o sogro encontra e diz, olha, eu vim para fazer uma coisa aqui, mas encontrei Deus no caminho, ele diz para não fazer nada com você. Então esse Jacó, você olha a história desse Jacó, é essa pessoa que está o tempo todo fazendo de tudo para conseguir as bênçãos de Deus, do jeito dele, da maneira dele, com as ardilhas e as capacidades humanas que ele desenvolve para fazer com que chegue nesse propósito. E aí, agora você chega ao capítulo 32, esse Jacó em depressão. Por quê? Porque ele está voltando à sua terra, ele sabe que o seu irmão o odeia, ele sabe que o seu irmão está à procura, tinha lá um cartazinho lá na cidade, procura-se vivo ou morto, e ele agora quer voltar, porque Deus disse para ele que ele deveria voltar, que era lá o lugar que ele ia ser, o meio de Deus o estabelecer. E agora ele está nessa crise. E ele então atravessa o Jaboque e fica sozinho à noite. E ele recebe uma visita. A visita de o texto aqui diz a visita de um homem. E como é que é essa visita? Uma reunião de oração, um discipulado. O que acontece nessa visita aqui? Um verdadeiro MMA, né? Pancadaria da noite até o amanhecer. Aí você fica pensando, por que teve que ser desse jeito? Por que o anjo já chegou quebrando tudo, né? Já chegou, caiu na pancadaria com esse Jacó? O que está acontecendo aqui? Por que Deus usa esse método? E por que eu digo que é Deus? Porque lá, se você ler mais para frente, Oséias, lá no capítulo 12, vai dizer que esse é um anjo, não é um homem humano. É um anjo de Deus aparecendo para Jacó, para tentar trazer esse Jacó, alinhar esse Jacó com aquilo que Deus tinha de plano para ele e para a família dele. Esse Jacó está em crise aqui, cheio de riqueza, ficou extremamente rico durante o período que ele passou lá na casa do tio, mas essa riqueza não trazia paz, não trazia segurança, não trazia confiança a esse Jacó de que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí então aparece esse anjo, e esse anjo então faz o quê? Luta com Jacó, e essa luta vai a noite inteira. E aí a pergunta é, por que tem que ser assim? Por que esse anjo tem que trazer uma palavra de Deus, ou uma revelação de Deus a esse Jacó nessas condições? Na minha interpretação, eu acho que era a única maneira de Jacó entender a vontade de Deus, era nesse jeito. O anjo teve que falar a linguagem desse Jacó. Esse Jacó não ouvia mais.
Esse Jacó não estava mais sensível à voz de Deus. A coisa agora tinha que ser na base da pancadaria mesmo. Tinha que ser na física, na parte física, no sentir esse atrito direto, né, dessa relação de briga mesmo, porque esse cara já passou dos limites de viver uma vida fora dos propósitos de Deus, né? Só assim, só nesse momento, só dessa maneira, Jacó ia se render ao poder, à vontade, ao cuidado de Deus. Como eu disse, o Jacó passou a vida inteira dele, você pode pegar do começo do nascimento até agora, esse Jacó passou a vida inteira enganando pessoas, sendo enganado, tentando ganhar, tirar proveito das suas artimanhas. E é só nessa hora que o anjo de Deus, então, tem que chegar e encarar esse Jacó de uma forma que ele consiga agora ouvir, entender os propósitos de Deus. Se você ler os versos anteriores do capítulo 32, esse Jacó já tinha armado um esquema. Ele mandou os seus servos preparar o caminho para encontrar com o irmão. Os servos voltam para ele e dizem, olha, o seu irmão está vindo com 400, não sei como essas mensagens chegavam naquela época, né? Mas o irmão já sabia que Jacó estava voltando e vinha encontrá-lo com 400 homens, soldados, preparados. E Jacó então entra em crise. E ele prepara então, divide a sua riqueza, animais e tal, em 4 grupos. Porque se ele atacar um grupo, eu corro para esse lado e a família corre para o outro. Jacó tinha todos os planos na sua mente para tentar apaziguar, ganhar o coração do irmão. Tinha até presentes para dar ao irmão, para tentar ganhar o coração. Esse Jacó já tinha tudo programado. Ele queria, mais uma vez, manipular a situação para que ele tivesse o objetivo dele alcançado. E é nesse momento que Deus, então, intervém. É nesse momento que Deus encontra esse homem agoniado, medroso, porque o texto diz que ele estava com medo. E é nesse momento que Deus, então, se aproxima e vem dessa maneira brusca, né, bem forte, para trazer a Jacó a compreensão do plano de Deus. E no meio dessa luta, o anjo percebe que está amanhecendo, ele diz, ele então toca, né, na articulação da coxa, e esse Jacó então perde a força. Ele não tem mais capacidade de lutar com esse anjo. E aí o anjo disse, eu preciso ir, me deixa que eu tenho que ir. E o que o Jacó faz? O que ele faz? Ele pede, eu não vou te deixar ir enquanto você me abençoar. Irmãos, se você ler a história desse Jacó, o que mais tem é bênção na vida desse sujeito. Do começo ao fim da vida dele. E ele não reconhece que esse Deus está o tempo todo o abençoando. Tanto que o anjo falava assim, olha, o seu problema não é bênção, amigo. O seu problema não é que você precisa de bênção. Qual que é o problema que o anjo identifica na vida de Jacó? O que ele fala para Jacó? Ele não pergunta para Jacó, qual é a bênção que você quer? Ele pergunta o quê? Qual é o seu nome? Por quê? Porque o problema não é o fato de você não estar sendo abençoado. O problema está na pessoa que você é, na sua identidade. E o anjo diz para Jacó, Jacó, a partir de hoje, seu nome não é mais Jacó. Não é falsificador, não é enganador, não é o cara que leva vantagem em tudo, não é o cara que passa a perna em todo mundo e sai numa boa. A partir de hoje, seu nome vai ser Israel. E o termo, o significado da palavra Israel é exatamente isso, lutar com Deus. E é interessante que você vai ver que essa mudança de nome de Jacó para Israel vai definir agora a história desse povo de Israel, porque é um povo que luta com Deus e que luta com todo mundo para se manter nos propósitos de Deus. Quer dizer, a partir de Jacó, da experiência de Jacó, a partir desse homem que luta contra todo mundo, que luta até com Deus, essa identidade do povo de Deus agora que vai ser formada a partir desse homem. Então Deus, naquele momento, nesse encontro com Jacó, o que ele deixa bem claro para Jacó, você não precisa de bênção. Você precisa de uma transformação. E é interessante que a Bíblia já vem falando isso, porque o nosso problema, irmãos, não é o fato de não termos.
O nosso problema é o nosso coração. E é por isso que lá em Jeremias capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, a promessa de Deus é o quê? Eu vou te dar um coração novo. Porque o ser humano não precisa de bênção, né? Claro, a bênção que Deus nos dá é essa transformação que a Bíblia chama de novo nascimento. É essa transformação do que eu era para o que Deus quer que eu seja. E é isso que Jacó agora está vivendo, essa experiência aqui. Jacó, o seu problema não é o que você tem, não é o que você precisa, é o que você é. E é aqui que Deus quer mexer na vida desse homem. E é aqui que Deus vai fazer na história daquele povo de Israel e na vida de cada um de nós. Porque às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós não temos, mas o que Deus está mais preocupado é com aquilo que você é. E aí que é o ponto onde Deus às vezes tem que trabalhar conosco. E aí é o ponto às vezes que Deus tem que chocar um pouco com a nossa natureza, nosso jeito, a nossa cultura, a nossa forma de ser, para que essa identidade possa ser transformada na maneira como Ele planejou. Uma coisa que para mim é muito forte nessa história de Jacó é ver como esse Deus está comprometido com aquilo que Ele fala. Porque Deus prometeu a Abraão que ele seria, e a sua descendência seria um meio de bênção para essas nações. Ele havia prometido para Rebeca que o filho mais novo seria o filho que Deus usaria para fazer com que esse processo caminhasse. E agora esse filho mais novo resiste, ele não quer fazer do jeito que Deus havia planejado, ele não se submete, ele não se rende, mas Deus não desiste. E Deus vai ao encontro de Jacó. E faz esse processo, então, se alinhar com o propósito de Deus. Esse Deus não desiste. Ele não se cansa de nos ver bater na cabeça, né, de resistir à sua vontade, muitas vezes, mas Ele vem de forma graciosa, né, alcançando as nossas vidas. Né. E é interessante, você vê, se você olha a história desse Jacó, ele vem sendo abençoado de várias maneiras. Né. Ele tem agora uma família, né, 11 filhos, 2 esposas, rico, mas esse Jacó consegue transformar essas bênçãos em problema, em confusão, em conflito. E irmãos, olha para a nossa natureza, olha para o nosso jeito, nós temos essa capacidade de transformar muitas vezes a bênção de Deus em problemas. Olha aí alguns exemplos, algumas estruturas que Deus nos deu como bênção e que acaba sendo problema, confusão, conflito para nós. Casamento. Todos nós concordamos que é uma bênção de Deus, não é? Mas nós, pela nossa dureza de coração, pela nossa resistência, pela nossa falta de submissão a esse Deus, transformamos essa bênção em problema, confusão, em conflito. Trabalho é uma bênção. Deus estabeleceu o trabalho, não é homem que estabeleceu. Deus estabeleceu o trabalho para que isso nos gere uma capacidade de viver nessa nossa realidade como ser humano e ter uma honra naquilo que nós fazemos. Mas nós transformamos o trabalho em problema. Família, relacionamentos, coisas que Deus nos abençoou e que nós, pela nossa dureza, geramos problemas, né, causamos problemas nessas estruturas que Deus nos dá. Igreja, né? Quantas vezes as pessoas se sentem machucadas, magoadas com a igreja? E por quê? Por causa da dureza do coração. E aí que Deus... por isso eu estou falando, o nosso problema não é falta de bênção, o nosso problema é o coração. E aí que Deus tem que chegar, é ali que Deus tem que tocar, porque se não tocar o coração, tudo que nós temos não resolve. Vai ser problema, vai ser dificuldade, vai ser conflito, vai ser confusão, se nosso coração continuar sendo resistente a esse Deus. Né? Olha aí no verso 25, que coisa interessante. O verso 25 diz que esse Jacó, quando foi tocado na articulação, quando ele foi deslocado nessa condição, é nesse momento que ele reage e reconhece que a sua capacidade já não é mais a mesma, não tem mais a condição de enfrentar aquele homem, aquele anjo, ele se rende, e é a partir daí que o processo de transformação de Jacó começa.
E aí, a partir dessa experiência de Jacó, que toda a história de um povo vai ser transformada. Você vai continuar a caminhada aqui dos filhos de Jacó, essa crise continua, né, dos problemas familiares, reflexo dessa identidade distorcida de Jacó, que vai afetar a relação dos filhos, né? Talvez na próxima oportunidade que eu tiver, vou falar um pouquinho dessa relação familiar de José e de Jacó, e como isso afetou, e como isso atrapalhou algumas vezes o processo de Deus abençoar as nações, os povos, por meio dele. Mas a minha questão para você hoje à noite é: o que você tem buscado, né, na sua vida? Né? O que você tem buscado? Qual é a sua busca pessoal no seu dia a dia? O que você tem desejado? Né? E a questão é como você tem buscado. Porque aqui nós vemos na história desse homem que ele quer a bênção de Deus, mas ele quer buscar do jeito dele, da maneira dele, com as habilidades dele, com os seus esquemas. E Deus não, assim a coisa não anda, assim a coisa não funciona. Isso que você tem buscado, uma outra pergunta para você aqui nessa noite. Isso que você tem buscado, está alinhado? Né? Eu estava conversando um pouco com o Wellington hoje, agora no intervalo. Isso que você tem buscado, está alinhado com o que Deus deseja para a sua vida? Porque muitas vezes o nosso embate com o Senhor está nessas lutas, porque nós queremos alguma coisa, mas essa coisa não se alinha com aquilo que Deus quer. E aí a gente acha que Deus não é um Deus que responde às... Não, o problema está no nosso alinhamento de vontade com essa vontade soberana do Senhor, que é uma vontade que vai além só do meu conforto, da minha necessidade. Deus tem propósitos maiores. E eu preciso me render a esse Deus, porque Ele sabe melhor como vai usar as minhas necessidades para servir melhor os outros, não só a mim mesmo. Uma outra pergunta: de que maneira Deus precisa intervir na sua vida para que você se alinhe a esse Deus? De que maneira esse Deus precisa intervir na sua vontade para que ela se renda à vontade de Deus? Jacó teve que ter um encontro meio pesado aqui. Jacó teve que ter uma luta direta com esse agente de Deus, para que ele pudesse entender e abrir os seus olhos, a sua mente, para o tipo de vida que ele estava levando e a maneira como ele estava vivendo o propósito de Deus. O que precisa acontecer na sua vida para que essa compreensão da bênção de Deus possa ser clara? O que Deus precisa fazer para abrir os seus olhos, a entendimento, para você perceber o que Deus está fazendo na sua vida? É interessante que a forma como Deus faz agora não é mandando um anjo para brigar conosco, mas Ele mandou o seu próprio filho. E esse filho não veio para brigar, ele veio para assumir a nossa briga. É ou não é? Ele veio para assumir os embates que eu e você enfrentamos por causa da nossa dureza, do nosso coração resistente. Esse Jesus veio como Filho de Deus, representante desse Deus, para assumir sobre si toda a nossa dureza, a nossa irresistência, a nossa rebeldia a Deus, para que por meio dele nós possamos desfrutar dessa proximidade, desse alinhamento com Deus, porque isso não é uma coisa natural, não é um desejo pessoal, humano, de querer fazer a vontade. Eu preciso de uma transformação interna direta, e essa ação é uma ação de Deus. A gente vai ver, se continuar a história desse Jacó, ele vai ter seus altos e baixos, a família vai continuar nos seus altos e baixos, Israel vai ter os seus altos e baixos, porque enquanto não houver uma transformação de coração, esse processo não chega. Né? E esse é nosso desafio como igreja, estar aqui a cada domingo em torno da palavra, é para buscarmos esse conhecimento, esse entendimento de que nós precisamos nos render, né? De que nós precisamos confiar que esse Deus está trabalhando, né? Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mas esse Deus está fazendo a sua vontade ser realizada.
E como que eu posso me alinhar a essa vontade? Não é Ele se alinhar a minha, mas como eu posso me alinhar a essa vontade e desfrutar desse privilégio de fazer parte dessa obra que Ele está fazendo. Deus colocou cada um de nós aqui nessa cidade para fazer parte dessa obra. O que Deus está fazendo na sua vida tem um impacto na relação com o que Ele está fazendo nessa cidade. E se nós perdemos de vista que, ou acharmos que o que importa é o que Deus está fazendo comigo, nós perdemos de vista essa grande obra de Deus, do que Ele está fazendo em Amparo, em Jaguariúna, em Serra Negra. Não sei o que Deus está fazendo, mas você faz parte desse processo. E eu não sei como que Ele vai fazer isso, mas Ele tem um interesse pessoal de usar a sua vida, a sua história, as suas habilidades no serviço que Ele está fazendo nessa realidade. Então o meu convite para você é essa atitude de render, né? Jacó teve que ser na base da pancada, da força, né? Para reconhecer e aceitar o controle, né? A direção, a direção e a orientação de Deus. Não sei como é que Deus vai fazer isso com você, né? Espero que seja de uma forma mais sutil, suave, mais agradável, né? Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Ele é um Deus que tem um compromisso direto conosco de nos fazer chegar aonde Ele tem planejado, né? Mesmo que nós fujamos, resistamos, mas Ele está trabalhando para chegar no nosso coração e nos fazer reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele que faz. E a bênção dEle, como diz lá em Provérbios, a bênção de Deus não traz prejuízo, não traz dor. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Isso vai na história da Bíblia toda. A bênção de Deus não traz dolo, não traz confusão, não traz dor, né? A bênção que a gente está buscando, às vezes, no mundo gera, né? O dinheiro gera confusão, o poder gera confusão, mas quando vem do Senhor, traz riqueza, traz bênção, traz privilégios que vão alcançar outras pessoas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Eu não sei como é que você está enfrentando a sua caminhada com o Senhor, né? Eu espero que você seja mais sensível que Jacó, né? Nós temos o privilégio do Espírito de Deus agindo, né? Na realidade, Jacó ele não tinha esse privilégio, mas o Espírito do Senhor tem trabalhado em nós. Nós não podemos cair na conversa, irmãos, da cultura que nós estamos. Nossa cultura diz aí, para conseguir as coisas, é na força, é na bala, é na violência. Nós não somos desse nível. O nosso Deus não trabalha assim. Jesus disse para os discípulos, o mundo aí, os reis, os governos, eles usam a força, eles impõem. Não é assim com vocês. Não é assim. A nossa confiança está num Deus que trabalha de forma diferente. A base desse Deus é o amor. Ele não impõe, ele não nos machuca, ele não nos agride, ele não age com violência. O caso de Jacó é um caso específico aqui, né? Mas esse Deus não é assim. A violência que vinha sobre nós, Ele colocou toda no seu Filho para que eu e você agora desfrutássemos de um outro meio de ação. Nós, como povo de Deus, nós não agimos na violência, na força, na imposição, nós agimos na base do amor. Mas isso não muda nada. Muda. Se você olhar a história da igreja primitiva, você vai ver o que aconteceu em sociedades por causa desse comportamento. E é isso que nós precisamos crer. É esse Deus que faz, é na hora dele, do jeito dele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela pessoa de Jesus, nosso Senhor. Ele é aquele que veio lutar as nossas lutas, veio sentir as nossas dores. Tua palavra diz que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e isso nos dá agora a garantia de que nós podemos alinhar
a nossa vida, o nosso coração, o nosso propósito, o nosso futuro a esse Deus, porque por meio de Jesus, que nos reconciliou com o Senhor, nós podemos andar na Tua vontade. E que o Senhor nos dê esse privilégio de, seja em relacionamento familiar, de trabalho, dinheiro, de posições que o Senhor nos coloca, e que nós usemos essas situações para servir e abençoar as pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bênção que nós possamos ter essa convicção que o pastor Dayan nos ministrou nessa noite, que o nosso coração possa ser transformado por ele. Alguns avisos específicos. Na próxima semana nós teremos culto de missão, nosso quarto domingo do mês, como sempre fazemos. Então, no quarto domingo temos essa peculiaridade, como a igreja metodista, né, na nossa região especificamente. Nós também teremos nosso pastor Dayan e a nossa pastora Mirna indo pregar em Sumaré, é isso? Não estarão aqui conosco, mas nós os abençoamos, clamamos para que eles sejam uma bênção naquele lugar também, que seja um mover de Deus naquele ambiente. E lembrando do nosso aviso do próximo mês, né? Próximo mês nós temos Páscoa, está chegando, gente, nós já passamos por esses quase 40 dias aí pós-carnaval, né, que é a contagem para a chegada da Páscoa. E nós teremos então a nossa ceia, não no nosso primeiro domingo do mês, que é no dia 2, mas no nosso segundo domingo, que é o dia da Páscoa. Então, no dia da Páscoa, separe esse dia para estar conosco aqui. Nós teremos uma celebração ao Senhor, lembrando de que a Páscoa eu sempre gosto de lembrar, né, junto com o Natal, a nossa principal data cristã. Porque nós lembramos que foi por Jesus, pelo sacrifício dele, que nós podemos estar aqui. Hoje temos livre acesso, hoje podemos chamar nosso Deus de Pai e podemos nos relacionar com Ele. Então separe esse tempo para que você possa estar conosco e para que nós possamos celebrar ao Senhor também em todo o tempo. E estejam sempre também orando por aqueles que nos visitam, por aqueles que têm passado por aqui. No domingo passado nós tínhamos alguns visitantes conosco. Nós temos algumas outras pessoas que estão, como eu falo sempre para o Elton, né, flertando com a igreja, que às vezes estão assistindo online, estão vendo as nossas postagens, estão vendo parte dos nossos cultos, mas nós clamamos para que cada vez mais da nossa voz como igreja possa alcançar os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos familiares, aqueles que estão na internet, em todos os lugares, que nós possamos ser boca de Deus sobre a vida deles também, e que possam ser cada vez mais usados pelo Senhor. Amém? Então se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor encerrando nosso culto. Eu quero chamar já a Mirna e o Dayan aqui para nós encerrarmos o nosso culto com a nossa última canção, dizendo que Deus possa nos abençoar em todo tempo. Amém. Então eu quero te convidar neste momento a você fechar os seus olhos. Nós clamamos ao Senhor Jesus. Como é bom podermos ter um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus de vida, e um Deus que deseja tocar as nossas vidas, ministrar o nosso coração, transformar-nos constantemente, Pai. E o nosso desejo para essa semana é que o Senhor possa continuar ministrando a nós, amanhã quando acordarmos, na terça-feira quando acordarmos, em todos os momentos dessa semana, que possamos ser continuados a Santo, Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa tocar nas nossas famílias, tocar naqueles que estão com algum tipo de necessidade, doença, dificuldade, também, Pai, tocar naqueles que estão com crises interiores. Nós queremos clamar em nome de Jesus, venha com o Teu toque sobre os nossos irmãos e irmãs, Pai. Toque também, Pai, a vida de cada um daqueles que amanhã estarão em trabalho, que amanhã estarão fazendo alguma atividade, que amanhã estarão em algum ambiente evangelístico, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo possa tocar a vida de cada um deles, possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que eles possam ser capacitados pelo Teu Espírito Santo de Deus. É isso que nós clamamos e que nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor.
Sabe o amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que a consolação, a comunhão, a transformação por meio do Espírito Santo possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, e em todo tempo que possamos declarar e viver certos, convictos de que esse Espírito quer nos mover cada dia para vivermos o sobrenatural do Senhor. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero que você abençoe também a vida do seu irmão que está ao teu lado. Levante sua mão e declare isso para ele. Declare para o seu irmão que está ao teu lado: que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em tua mão. Declaramos isso. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento tope em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa me traga o alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em tua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que a graça de Deus possa estar e permanecer sobre você. Não esqueça do nosso café. Não esqueça de dar um abraço naquele irmão que está ao teu lado. Deus abençoe você também que está no online. Em nome de Jesus Cristo.